Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo VSLH11, é o Versalles Renda Imobiliária. É um fundo de investimento imobiliário de papel que investe aí principalmente em CRIs. Então a gente vai ver o desempenho dele no mês de dezembro, tá? O relatório aí que saiu na última sexta-feira. E a gente vai ver como é que está a performance aí do fundo no mercado, que após o relatório gerencial caiu bastante aí, né? Caiu mais ainda do que já estava caindo no mercado. A gente vai ver o porquê aqui, tentar identificar no relatório gerencial o porquê do fundo está caindo muito aí, principalmente os fundos da RCAP. Então vamos ficar atentos aqui. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA, é o principal assunto aqui no canal, se inscreva aí, ajuda a gente, tá? É tudo de graça, mas tu ajuda muito a gente a disseminar as informações pelo YouTube. E também a gente vai deixar o link na descrição do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância e também conheça a nossa área de membros e veja as vantagens que a gente oferece aqui para você ser membro do canal. Vamos lá então. Fundo Versalles Renda Imobiliária. Fundo que inclusive eu tenho em carteira, tá? Fundo que eu tenho aí em torno de 400 cotas do fundo, é um fundo na base 10, né? Então representa aí em torno de 4% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário. Para quem não conhece, é um fundo que investe principalmente aqui em papéis, né? Certificado de recebíveis imobiliários, tá? Então é um fundo que é classificado como gestão ativa, prazo de duração indeterminado, público-alvo é investidores em geral. O início do fundo foi lá em dezembro de 2020, então o fundo fez recentemente aí 2 anos de mercado e atualmente é gerido pela R Capital Asset Management, era a Hectare, né, que geria o fundo, passou aí para a R Capital Asset Management e o administrador é Vortex DTVM. Tem aqui as taxas, né? Taxas de administração e gestão, que estão aqui elencadas aqui embaixo, né? O fundo de 311 milhões de reais de patrimônio líquido, então atualmente está pagando aqui 0,95% de taxa de gestão e de administração. Tem uma taxa de performance também de 20% do que excedeu o IPCA mais 4%. E divulga os seus rendimentos no quinto dia útil após aí o mês que ele faz referência, né? Então, no quinto dia útil de janeiro, anunciou os proventos de dezembro, caixa, né, de dezembro e pagamento de rendimento sempre no 10º dia útil de cada mês, tá? No quinto dia útil subsequente à divulgação dos rendimentos. Bom, vamos ver aqui o que a gestora falou nesse mês, né? Então, fundo que tem aqui uma estratégia já definida, né? Investe principalmente em papéis com lastro imobiliário, CRIs no caso aqui, buscando sempre a simetria entre o risco e retorno. A gente vai ver que realmente o fundo tem ali um certo grau de risco em relação às subordinações dos seus CRIs, então fique conosco para você saber também. E nos comentários do gestor aqui, o fundo distribuiu 7 centavos referente a dezembro, mês de dezembro, dividend yield de 0,67%, o fundo está cotado aqui a 9,9%, mas o fundo já caiu em torno de R$ 1 desde aí desse fechamento, tá? O fundo está cotado aí a R$ 8,10, deteriorando bastante aí o patrimônio, né? Com base no valor de mercado, e a cota patrimonial dele está em R$ 10,44, lá, fechamento de 30 de dezembro de 2022. O fundo, inclusive, fala aqui em relação às adimplências do fundo, né? Então o fundo está adimplente a totalidade das suas obrigações, mas apesar disso o fundo deliberou uma redução antecipada de distribuição, por isso mesmo distribuiu 7 centavos nesse mês de dezembro, né? E isso ele já prevendo aí uma manutenção da reserva de lucro de caixa acumulado por conta aí de uma não reposição futura de resultado de caixa, né? Então o fundo também está começando a ter uma certa dificuldade de caixa. A gente vai ver aqui que tem alguns papéis que estão aí já com plano de ações em relação a alguma, né, mitigação de algum risco que já está acontecendo, ou inadimplência, ou faturamento abaixo do esperado. Então o fundo já prevendo algum problema aí nesses próximos meses e que pode ter refletido no preço de mercado, tá? O Tord também, que é da mesma gestora, já está passando algum tempo por problemas de caixa e deteriorou praticamente em mais de 50%
o patrimônio em relação ao valor de mercado. O fundo fala que também teve um pré-pagamento do CRI Bourbon subordinado, então R$ 250 mil. Em 2022, o fundo distribuiu R$ 1,35, observou uma desvalorização da cota de 5,9%, com a soma de todos os retornos, né? Comparação ao IFIX, né, obteve uma valorização de 2,2%. Então o fundo ainda está terminou 2022, né, acima da IFIX, mas com essa preço de mercado atual aí caiu bastante, provavelmente já está pior do que o IFIX aí nos últimos 12 meses, né? E apesar do segundo semestre, a distribuição total foi de 65 centavos, a desvalorização de mercado observada em relação à cota nesse período foi de 0,55%. E a rentabilidade agregada foi de 6,6%. Né? Muitos números aqui, mas a situação é que o fundo está, aí o mercado está cético em relação à saúde financeira do fundo. A gente observa que o fundo tem 2 fundos de investimento imobiliário na sua carteira que não não rentabilizam para o fundo, né? Nem em proventos e nem em valor de mercado. E a gente vai ver isso mais para baixo aqui. Como fato subsequente, ele fala que aqui em janeiro, então já, né, lote M quadrada anunciou em janeiro a distribuição de 3,8 centavos aqui praticamente, né? Um pouco mais, quase 4 centavos. Primeira vez que eu vejo esse lote M quadrado aqui distribuir alguma coisa, né? Então distribuiu a primeira aí quase 4 centavos, o que rendeu para o fundo 258 mil dividendos líquidos, né? Isso já em janeiro, tá? Não é 22, né? Porque é evento subsequente, é janeiro de 2023, né? Então, aqui também está errado esse ano aqui. Mais para baixo a gente verifica aqui que o resultado de caixa do fundo, né? Ele sempre está distribuindo agora regime de caixa e regime contábil para a gente fazer esse tipo de comparação, né? Bom, e o que importa para o cotista para saber aqui é o regime de caixa, né? Então é o que a gente vai focar aqui. Depois você pode baixar o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo para você fazer essa leitura mais detalhada, né? E aqui a gente vê que o total de receitas de caixa dos CRIs foi de 2,2 milhões de reais. Teve aqui rendimento de caixa, realmente o caixa está muito baixo, então provavelmente essas outras receitas aqui de caixa do caixa baixo, né? E o FII, como eu falei, nunca teve distribuição em 2022, teve uma agora em janeiro de 2023. Total de despesas de caixa 216 mil reais, a maior aqui são as despesas de gestão, né, administração. Não teve taxa de performance, o resultado de caixa foi em torno de 2 milhões de reais. O fundo distribuiu 3,2, quase 3,3, utilizando a reserva de lucro de caixa, que na verdade está parecendo aqui negativa, né? Então, que parece que o fundo está utilizando uma reserva que não tem, né? Então, meio estranho aqui essa reserva, mas utilizou 1,2 milhões de reais para poder distribuir aí em torno de 7 centavos por cota, né? Que se tivesse distribuído aí o que foi o resultado, provavelmente o fundo teria já despencado aí muito mais do que já está no mercado, já que o mercado acaba precificando muito rápido isso, né? E a reserva de lucro acumulado está aqui negativo em 22,8 milhões de reais. Bom, a gente verifica aqui a parte contábil, né? Então, na parte contábil, o lucro contábil, que o resultado contábil foi de 3 milhões e meio de reais, né? A distribuição foi de 2,2 milhões de reais, utilizando uma reserva de lucro contábil de 2,2 milhões de reais. Tá? Então a reserva de lucro contábil acumulado está em 18,3 milhões. Então essa aqui está positiva, né? Rentabilidade do fundo. Então, como o fundo anunciou, distribuiu lá R$1,30 e poucos centavos, né? Está aqui então a distribuição dos dividendos, né? O último foi 7 centavos, né? 7 centavos. O fundo sempre estava distribuindo acima dos 10, 11 centavos, né? 2 vezes no ano distribuiu 7 centavos aqui por cota. É sinal que o fundo já está começando a prever aí algo em relação à sua saúde financeira de caixa, né? Isso aí que a gente tem que ficar preocupado, porque se acontecer igual aconteceu com o Tord, o fundo vai despencar no mercado aí, né? Então tem que ficar de olho nos relatórios, o relatório tem que ser transparente também, né? E a gente verifica que a liquidez no mercado também diminuiu, né? 570 mil reais de liquidez média diária e já encerrou aqui a R$ 9,09, tá? E janeiro provavelmente vai encerrar aqui em torno de R$ 8,10. Se não cair mais aí nos próximos 2 dias, vai encerrar a esse valor aí provavelmente.
Aqui tem as alocações da carteira, então tem aqui a parte regional, né? A alocação por ativo, o fundo hoje tem 83%, 84% praticamente em CRIs, 10% em FIIs, 6,1% em caixa, então ainda está com caixa ali em torno, aí, já que ele tem 300 milhões aproximadamente, né, de patrimônio, né? Então tem um caixa ali estimado ali em torno de 15, né? Provavelmente 15 milhões de reais, né? Por setor, 65% está no setor hoteleiro, residencial 13%, 11% comércio, 3,7% lazer. Aqui tem as contrapartes, né, os principais aqui, contraparte que o fundo tem, principal é o GPK. E mais para baixo a gente verifica também a questão dos indexadores, né, as alocações por indexador, o prazo médio. Então, o principal indexador do fundo é IPCA, 77%, ainda tem uma parcela grande aqui de IGPM, que normalmente estava se praticando antes da pandemia, né, em 2020, né, durante a pandemia, um pouco antes, se praticava mais o IGPM, mas o fundo tem 20,5% em IGPM, né, e 77% em IPCA, e o cupom médio aqui de IPCA mais 11% e IGPM mais 14%. O fundo tem uma exposição muito alta nas classes de maiores riscos dos FIIs, né, 40% dos CRIs, na verdade, 40% estão subordinados ao mezanino, que não tem preferência, não dá preferência ao detentor da cota na distribuição dos valores, né, distribuídos ali mensalmente. E os sênior têm essa preferência, né? Então o fundo tem 60% em sênior praticamente e 40% em subordinado. Então tem 40% aí com maior risco, tá? Então o fundo está com uma exposição bem alta em risco. A gente verifica que multipropriedade 43% e corporativo 43% também. E dentro aqui do portfólio a gente verifica os sinalizadores, né? Então, sinalizador vermelho é que o fundo já está com plano de ação, porque provavelmente está com alguma inadimplência, algum baixo faturamento, e o fundo já está com vários aqui com esse sinalizador vermelho, o que causa uma preocupação, né? É uma preocupação aí porque é uma boa parte aqui do seu portfólio, né, em que o fundo tem algum tipo de problema nos seus papéis, tá? Aqui no portfólio de fundo, então ele tem dois fundos, né? Então, o primeiro recebimento aí de provento veio do lote M quadrado, o fundo tem 2,41% do seu patrimônio alocado nele, e aqui está a especificação de cada um dos papéis do fundo. Baixe o relatório aí, veja essas especificações para você entender um pouquinho qual é a localização, né? Qual é a exposição que o fundo tem hoje no mercado, tá? E mais para baixo o fundo fala aqui os modelos de operação do fundo. Baixe também para você conhecer aqui como é que ele faz a análise dos papéis, tá muito interessante você entender também isso aqui, ó. Sinalizador vermelho lá no portfólio do fundo já indica que o fundo está com implantação de um plano de ações que provavelmente se enquadrou dentro dessas formalidades aqui, né? Inadimplência acima de 15%, e faturamento abaixo de 90%, abaixo de 100% aqui em razão do pagamento e da razão do saldo devedor. Então, tem alguns com sérios riscos aí que a gente está vendo, ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu tô com muita preocupação que eu tenho uma participação alta aqui no VSLH 11. Então, leia o relatório aí se você é cotista do fundo para você entender mais aí sobre o VSLH, tá bom? Fundo que ainda está pagando um bom provento, né? Assim, relativamente, mas começa a me preocupar a questão do caixa e esses problemas que está tendo nos CRIs que ele tem em carteira, tá? Então acompanhe com a gente aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.